Na escola, entre sussurros de colegas e olhares que acompanham cada passo, existe uma garota chamada Kaoshida-san. O seu rosto raramente muda de expressão, indiferente, calmo, como se nada tocasse. Mesmo nas piadas, nas provocações, nos desastres de sala de aula, ela parece imune, impassível. Uma presença silenciosa que atrai atenção justamente por não reagir. Ao mesmo tempo, ao lado dela está Otakun, o completo oposto. O seu rosto é um livro aberto, alegria, vergonha, surpresa, embaraço, tudo transparece no exato momento em que ela surge. Ele tenta ser engraçado, provoca, planeja surpresa para Kawashida-san, busca uma reação, um sorriso, algo que quebra o gelo que ela impõe. Mas ele falha repetidamente, suas pegadinhas são visíveis, previsíveis e ele acaba só chamando a atenção de outra forma, pela sua expressividade exagerada. E é nessa dinâmica que a trama começa. Kawashida e Ota são colegas de classe, convivem lado a lado, partilham intervalos, tarefas de grupo, risadas alheia. Ota está sempre tramando algo para provocar uma reação nela. Ela, por sua vez, observa, silenciosa, quase sempre imóvel, mas sob esse olhar existe algo que vai além de indiferença. Ele percebe que ela observa, ele percebe que ela nota mais o que aparece em seu rosto e isso intriga. Enquanto isso, os demais colegas comentam: olha, o outro está aprontando de novo. O que ela vai fazer agora? A sala se torna testemunha de um jogo sutil, onde o humor e a testemunha se misturam. Ota busca alguma força de expressar o que sente, ou talvez descobrir o que Kawashida sente. Ela, silenciosa, alguma forma de expressar o que sente. Então, ela silenciosamente começa a se importar com esse garoto barulhento que mostra demais, tropeça demais, mas persiste demais. Visualmente, o anime adapta o mangá, que foi escrito e ilustrado pela Fuyo Azuma, publicado entre 2018 e 2023, trazendo um cenário escolar comum, cores suaves e cenas cotidianas que ganham peso justamente pela simplicidade. A adaptação para a TV está a cargo do estúdio Polon, com a estreia marcada agora para outubro de 2025. A partir de agora, a narrativa se coloca em movimento. Ota quer quebrar a expressividade de Kawashida, embora pareça imune, talvez sinta algo que não mostra. A história não será sobre declarações dramáticas ou lutas épicas, será sobre olhares, gestos contidos, momentos silenciosos que falam mais alto do que palavra. É a comédia romântica dos extremos, o que não se mostra versus o que não pode parar de se mostrar. E assim começa, dois estudantes, um desafio silencioso e a ideia de que talvez as melhores conexões floresçam onde menos se espera. Kofa, risadas abafadas pela timidez, expressões contidas que guardam sinceridade. Tudo isso compõe o primeiro passo na jornada de Kawashida-san e Otakun. Com o passar dos dias, a rotina entre Kawashida-san e Otakun se torna algo quase ritual. Ele chega sempre com a mesma energia, o mesmo sorriso e as mesmas tentativas desajeitadas de arrancar dela uma reação. Ela continua firme, o rosto inexpressivo, a voz calma, as respostas curtas, mas há algo diferente no ar, algo muda, mesmo que simplesmente. Kawashida, que antes parecia alheia ao mundo, começa a notar as pequenas coisas que Ota faz, o modo de como segura os livros com cuidado, o jeito que desvia o olhar quando está envergonhado, ou como se atrapalha completamente quando tenta impressionar alguém. Ela não mostra, mas sente, e se sentir, começa a bagunçar o equilíbrio perfeitamente da neutralidade. Ota, por outro lado, continua o mesmo, mas por dentro está ficando cada vez mais confuso. Ele jura que está tentando fazer sorrir apenas por diversão, mas percebe que pensa nela do mesmo jeito fora da escola. As tentativas de provocar uma reação viram desculpas para estar por perto, e quanto mais ele tenta entender Kawashida, mais ele se vê atraído pela calmaria misteriosa que ela representa. A sala de aula vira o palco de uma comédia romântica e de olhares e mal entendidos, um elogio mal interpretado, um toque acidental, uma tarefa feita em dupla. Cada cena se torna um pequeno terremoto no coração de Ota e uma rachadura imperceptível na muralha emocional de Kawashida. Em um dos momentos mais marcantes da história, Ota se vê sorrindo, não por uma brincadeira, mas de forma espontânea, leve, quase tímida. É rápido, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-lo perder o chão. Pela primeira vez, ele sente que seu esforço não foi em vão. E Kawashida, ao perceber o quanto ele se valoriza aquele pequeno gesto, começa a se perguntar se não é hora de mostrar um pouco mais de si mesma. A trama começa a explorar esse contraste de maneira profunda, a garota que teme se abrir ao garoto que se abre demais. A comédia ganha tons de ternura e momentos bobos passam a ter um peso emocional que pega o espectador de surpresa.
É simples, é cotidiano, mas carrega algo genuíno. O crescimento de duas pessoas completamente diferentes que aos poucos aprendem a se equilibrar. Enquanto isso, o anime mantém um seu tom leve, cheio de expressões engraçadas de Ota e reações quase imperceptíveis de Kawashida que fazem o público rir e se emocionar ao mesmo tempo. A animação foca nos pequenos detalhes, o rupô em uma bochechada, o olhar que foge, o silêncio que fala. E quando tudo parece calmo demais, surge o dilema inevitável. Será que essa conexão sutil é apenas amizade ou algo mais que nenhum dos dois tem coragem de admitir? Assim, entre brincadeiras, provocações e sorrisos escondidos, a relação deles se torna cada vez mais próxima e cada vez mais complicada. Porque quando o coração começa a falar alto, o silêncio já não é o suficiente para esconder o que realmente está acontecendo. Com o passar das semanas, algo muda entre Kawashida-san e Ota-kun, algo que não poderia ser mais ignorado. O que antes era apenas um jogo de provocações e silêncios, agora se tornou uma conexão real. Aqueles olhares rápidos, as palavras não ditas e os gestos sutis começaram a carregar um peso novo, peso de sentimentos que eles ainda não sabem nomear. Kawashida-san, mesmo com seu rosto sereno e inexpressivo, começa a sentir o coração acelerar em situações que antes pareciam banais. Um elogio de Ota a deixa desconcertada, um simples toque na mão durante uma entrega de caderno a faz desviar o olhar. Ela tenta disfarçar, tenta manter a compostura, mas dentro dela o caos já está instalado. Pela primeira vez, ela sente o medo e a empolgação de estar se apaixonando. Do outro lado, Ota-kun continua sendo ele mesmo, animado, sincero e completamente transparente. Mas agora a sua brincadeira vem com um toque de hesitação. Ele percebe que já não quer apenas vê-la reagir, quer entendê-la, quer estar perto dela mesmo quando não há palavras. Quer descobrir o que há por trás daquela expressão calma, daquele silêncio que intriga e o encanta. O anime mostra que esse amadurecimento de forma delicada, sem pressa. Cada episódio é um passo na construção de algo verdadeiro, e quando o mal entendido ameaça afastá-lo, quando o outro acredita ter ido longe demais com suas brincadeiras e Kawashida parece se fechar novamente. O público sente o impacto, o clima muda, e é nesse momento que o sentimento que estava preso finalmente se revela. Kawashida procura, pela primeira vez, ela toma a iniciativa, suas palavras são simples, mas diretas. Ela admite que gosta de tê-lo por perto, o que ele faz a sentir coisas novas, e que, embora não saiba demonstrar, ela também se importa. Ota, surpreso, fica sem reação, e pela primeira vez, é ele quem fica sem expressão, enquanto o sorriso discreto dela diz tudo. É o ápice da história, o momento em que os papéis se invertem, e o silêncio dele fala mais alto do que qualquer confissão. A partir daí, a relação dos dois ganha um novo significado. Ainda há timidez, ainda há mal entendidos, mas agora existe algo muito mais forte. Um laço de afeto genuíno, nascido da conveniência, da paciência e da aceitação das diferentes. Kawashida aprende a expressar-se aos poucos e Ota aprende a ouvir o que não é dito. O anime encerra de forma doce, sem exageros, mostrando que o amor não precisa ser grandioso ou dramático. Às vezes, ele se manifesta em pequeno gesto, em silêncios compartilhados e em um simples olhar que diz tudo e que as palavras não conseguem. Kawashida continua com sua expressão neutra, claro, mas agora Ota sabe decifrar cada pequeno movimento, cada mínimo sorriso, e isso basta, porque no fim, o que começou como um desafio entre um garoto expansivo e uma garota misteriosa acabou se tornando uma história de amor sutil, sincera e impossível de não se apaixonar.